Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Robson, da disciplina de História. Hoje nós iremos ver um tema extremamente importante, que são os povos da Mesopotâmia. Tudo bem, pessoal? Na aula passada nós estávamos comentando sobre nomandismo, sobre sedentarismo, as situações que provocaram a mudança para a humanidade, para a formação dos grupos, né? Então, com essa mudança, nós vamos ver que as primeiras grandes civilizações vieram a aparecer justamente nessa região, tá bom, pessoal? O objetivo é conhecer as principais características e legados desse povo para a humanidade, tudo bem? Vejam, pessoal, para o início de conversa, apresento a vocês a imagem das ruínas da cidade de Ur, uma cidade extremamente importante, principalmente para o surgimento de uma determinada religião conhecida como monoteísta, tá? Isso nós iremos falar mais adiante, pessoal. Vejam vocês, pessoal, que a localização da Mesopotâmia, ela se encontra, obviamente, que hoje nós colocamos determinados nomes, né? E a região que é conhecida é como Oriente Médio, tá? A palavra Mesopotâmia, ela tem um significado muito importante. Qual seria esse significado? Pessoal, Mesopotâmia é uma palavra grega e ela significa entre rios. É, exatamente, entre rios. Porque a Mesopotâmia é cortada por dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Vejam, pessoal, hoje, voltando aqui à atualidade, porque é muito importante termos esse conhecimento sobre o passado e o atual, né? Hoje, a região da Mesopotâmia, ela se encontraria praticamente dividida em 5 países. Nós teríamos a Síria, a Turquia, o Kuwait, o Irã e o Iraque. Por que eu falei o Iraque com maior precisão? É porque no seu território se encontra a maior região da Mesopotâmia. Tudo bem? Na Mesopotâmia, pessoal, embora fosse uma região árida, desértica, como eu disse, esses rios vão auxiliar muito essas civilizações, tá? Nessas civilizações, pessoal, nós vamos ter um tipo de poderes, que é bom a gente já salientar sobre isso, né? A sociedade, o poder que eles vão estabelecer, né? Será dividida praticamente, a questão do poder será passado de pai para filho, né? De uma forma que nós conhecemos como sistema hereditário. Tá legal, pessoal? Vejam aqui que a economia deles será praticamente vivenciada com a agricultura. A agricultura é essa que será possível graças aos rios Tigre e Eufrates. Detalhe, através da agricultura, pessoal, essas cidades se desenvolverão de forma fantástica. E esse desenvolvimento irá, claro, fazer com que esses povos desenvolvam ali certas atividades até então desconhecidas, mas que irá promover o seu desenvolvimento, tudo bem? Vejam, pessoal, aqui nessa região, no mapa que está sendo apresentado, nós estamos vendo inicialmente os povos que mais se destacaram, que são os sumérios, os acádios, os amoritas, conhecidos como babilônicos, os assírios. Cara, esses povos assírios, meu Deus do céu, causaram lá um estrago gigantesco. E os caldeus, os novos babilônicos. Vejam, pessoal, aqui nesse exato momento, apresento para vocês algumas particularidades desse povo fantástico conhecido como sumérios. Os sumérios, pessoal, eles formaram várias cidades-estados. O poder deles era descentralizado, eles não tinham um poder centralizado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, não havia uma única pessoa para comandar todas as cidades-estados, mas foi graças a essas cidades que nós tivemos um presente gigantesco para nós, pessoal. Exatamente, para nós. É o que nós podemos ver através das escritas, pessoal. Os sumérios vieram ser os primeiros, ou um dos primeiros. A história ainda tem muito a nos explicar a respeito das novas fontes históricas, mas consideramos como os primeiros
a apresentar um tipo de escrita. Lembra que eu comentei com vocês com relação ao desenvolvimento que os rios vão fornecer a essas civilizações? Pois é, o comércio é uma delas. As cidades começaram a se desenvolver de forma fantástica, gente. E com essa possível crescimento, com esse possível crescimento, o que aconteceu? Eles tiveram que inventar, que criar um sistema de escrita. É o sistema de escrita que nós chamamos de escrita cuneiforme. Tudo bem, pessoal? Trata-se de um dos primeiros tipos de escrita desenvolvido pela humanidade. Vejam vocês, pessoal, até aqui, que nós comentamos já sobre a escrita, o problema dos sumérios teve um mais grande problema relacionado aos seus desentendimentos, uma vez que eles praticamente não tinham um império centralizado, formaram várias cidades-estados. E essas cidades-estados, o que acontecia? Criavam muito conflito entre eles, e esse conflito os enfraqueceu. Aproveitando-se disso, nós vamos encontrar os povos acádios com o principal rei aqui, o Sargão I, que vai conquistar os sumérios, formando o primeiro império da humanidade, o Império Acadiano. Certo, pessoal? Só que com a morte de Sargão I, vai aparecer um novo povo conhecido como Amoritas, na qual também vamos ter um rei especial ali, conhecido como Hammurabi. Amoritas, pessoal, eles fazem parte do que nós conhecemos como babilônicos, tá certo? Hammurabi, pessoal, conseguiu efetuar o primeiro império total, vamos dizer que quase total, da região da Mesopotâmia, tá legal? E ele precisava de uma forma para administrar isso, já que seu império era tão grande. Hammurabi criou então o primeiro código de leis, certo? Na realidade, nós temos que entender que foi o primeiro código de leis a ter uma participação gigantesca. Até hoje, praticamente, nós já temos esse conhecimento, o código de Hammurabi. Bom, vejam vocês, aqui nós temos a estera, certo? Essa estera é o local onde as inscrições, os códigos eram escritos, talhados na pedra e colocados em todas as cidades que foram conquistadas pelos amoritas. Pessoal, lembra dos assírios que nós havíamos comentado? Os assírios, eles vão se destacar num processo de extrema violência, extrema violência. Na Mesopotâmia, esses povos, eles vão conquistar praticamente toda a Mesopotâmia e ainda sair da Mesopotâmia, chegando até o Egito, até a Síria. Eles vão ter uma tática de guerra fantástica, que nós iremos ver mais tarde, com mais detalhes, mas um dos primeiros tópicos ligados aos assírios na guerra, as estratégias utilizadas por eles era realmente o terror. Os povos eram extremamente violentos, mas nós temos a imagem aqui dos carros de guerra que eles desenvolveram, que foi naquele momento uma das armas principais para as suas grandes conquistas, tá, pessoal? Só que com a morte do seu principal rei, Assurbanipal, eles vão ser, infelizmente, também conquistados pelos povos conhecidos como caldeus. Os caldeus, ou os novos babilônicos, eles conseguiram realizar o que nós podemos chamar de segundo império babilônico. Tá legal, pessoal? Esses povos, eles tiveram uma influência gigantesca. Nós vamos ter aqui o principal rei conhecido como Nabucodonosor. E esse Nabucodonosor II, ele vai ter ali uma participação muito grande, inclusive até em determinadas passagens da Bíblia mesmo, nós ouvimos, nós escutamos
falar sobre Nabucodonosor II, que construiu ali os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel, e também provocou mudanças gigantescas, né, fazendo transformações para um povo conhecido como hebreus. Ele foi um dos responsáveis pelo que nós chamamos de cativeiro da Babilônia, onde os hebreus foram conquistados e levados para a Babilônia, certo? Veja, pessoal, hoje, né, nós estávamos aqui reunidos para falar um pouco sobre esses povos da Mesopotâmia, tá bom? E nesse sentido, nós temos que entender o que nós vamos fazer uma retomada sobre o que nós presenciamos agora. Ó, na aula de hoje, recapitulamos a localização da Mesopotâmia, falamos que se localizam no Oriente Médio. Conhecemos a divisão da sociedade e identificamos os principais povos que habitavam a região da Mesopotâmia, beleza? Como um processo de maior conhecimento, nós vamos fazer alguns exercícios, certo? Nós vamos fazer aqui alguns tipos de exercícios aqui através dos quizzes, certo, pessoal? Vai ser disponibilizado para todos vocês realizarem ali, aprofundarem o conhecimento de vocês através das atividades dos quizzes, tá? E mais tarde aplicaremos uma avaliaçãozinha sobre esse tema, tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá legal? Nós iremos voltar a nos encontrarmos novamente no futuro e iremos falar sobre um novo tema. Até lá, agradeço a participação de vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!